você aprendeu a ignorar o eco. Neste canal, desconstruímos a ilusão de que o mundo tridimensional é a causa de algo. Entendemos que o que você toca, vê e sofre agora é apenas um reflexo atrasado, um holograma projetado por uma mente que ainda acredita no passado. Aprendemos a técnica, retirar a atenção da energia morta do 3D e se refugiar na segurança da imaginação. Ali, na quarta dimensão, você se tornou o arquiteto. Você criou cenas, sentiu texturas e implantou desejos, acreditando que finalmente tinha encontrado o painel de controle da realidade. Mas, e se eu te dissesse que essa fortaleza também é uma armadilha? Até aqui, no Transcenda o Holograma, nós ensinamos você a trocar um personagem sofredor por um personagem vitorioso. Ensinamos a mudar a projeção. Mas o projetor continua lá. A história continua sendo contada. O próximo passo não é sobre manifestar algo novo. Não é sobre melhorar o seu eu imaginário. O próximo passo é sobre o colapso do próprio palco. Neste vídeo, vamos remover a última fronteira. Vamos desmantelar a própria dimensão onde o eu que imagina existe. Se o mundo é um eco e a mente é uma máquina de ruminação, quem resta quando não há mais narrativa para sustentar? Prepare-se. Não vamos apenas mudar o filme. Vamos desligar o projetor. Bem-vindo ao ponto de não retorno. Bem-vindo ao o eco da realidade. 1. A ilusão do presente e a natureza do eco. Existe algo sutilmente errado com a forma como você percebe o mundo. Uma sensação de que tudo está ligeiramente fora de sincronia. A verdade é que você nunca experimentou o presente. Tudo o que você chama de realidade já aconteceu. E quando você realmente percebe isso, não tem como voltar atrás. Porque o que você está prestes a ver não é confortável, mas é inevitável. Seus sentidos físicos estão meramente relatando o que foi, nunca o que está sendo ativamente criado. O mundo tridimensional é um eco, uma projeção densa, lenta e atrasada de algo que você já assumiu como verdade no passado. Para dominar sua realidade, você deve se tornar legalmente cego às evidências de seus sentidos. Você deve cultivar o que Neville chamou de imprudência descarada. Esta é a recusa absoluta e inabalável em aceitar qualquer fato físico que contradiga seu desejo realizado. Quando a realidade lhe mostra escassez, você deve ignorar completamente. Quando a realidade mostra rejeição, você deve retirar sua atenção dela inteiramente. Você não luta contra o mundo físico, você simplesmente o priva de sua consciência desperta. O mundo tridimensional é infinitamente atrasado. Leva tempo para que a imaginação em 4 dimensões finalmente se solidifique em fato físico. Portanto, reagir às suas circunstâncias físicas atuais é exatamente como gritar com uma sombra e implorar para que ela mude de forma. Você é o único projetor do holograma físico que chama de vida. Se você deseja mudar a projeção permanentemente, não manipule a tela. Você deve retornar à sala de projeção, que é sua própria e maravilhosa imaginação. E talvez uma parte de você já tenha notado isso. Aquela sensação de atraso, como se tudo estivesse ligeiramente fora de sincronia. Isso não é imaginação. O que você vê não está acontecendo agora. A armadilha invisível. Você acredita que reage ao mundo, mas na verdade reage ao passado. Ao reagir emocionalmente às circunstâncias atuais, você reforça exatamente o ciclo que tenta mudar. 2. O colapso da identidade e o holograma. Para dominar verdadeiramente a arte de ignorar a realidade, você deve primeiro desconstruir completamente o que a realidade realmente é. Vamos despojar a ilusão da matéria sólida. Imagine o mundo físico não como uma estrutura fixa e imóvel, mas como uma simulação fluida e altamente responsiva. É uma sombra tridimensional densa projetada pela luz
da sua própria consciência. Cada objeto, cada pessoa e cada circunstância que você encontra é, essencialmente, uma projeção holográfica. Esta projeção é gerada continuamente a partir da arquitetura profunda e oculta de sua mente subconsciente. Pense na sua realidade atual como uma colagem granulada de suas suposições mais dominantes e profundamente enraizadas. É um espelho que reflete a soma total de tudo o que você já aceitou como verdade. O espelho tem zero poder para iniciar o reflexo, ele apenas obedece. Quando você olha diretamente para o espelho e odeia o reflexo, está dando um poder imenso à sombra. Agora devemos abordar o conceito crítico do atraso temporal. É exatamente aqui que a física quântica serve como uma metáfora literal perfeita para a mecânica da consciência humana. No reino quântico, uma partícula existe em um estado de potencial infinito, até ser diretamente observada. O momento preciso da observação colapsa a função de onda, forçando a partícula a um estado fixo observável. Sua imaginação humana é esse observador final. No entanto, existe um amortecedor de tempo inevitável entre a observação interna e a manifestação física externa. O mundo físico é incrivelmente denso. Leva um tempo significativo para que o projeto energético formado em sua mente se solidifique em fato físico. Portanto, a realidade que você está vivenciando neste exato segundo não está sendo criada agora. Ela é inteiramente uma manifestação de uma observação passada. Compreender esse atraso é a chave definitiva para escapar da matriz do sofrimento humano. Reagir emocionalmente à sua realidade física presente é um ato de total futilidade. É como receber uma carta que foi enviada semanas atrás e ficar furioso com o carteiro. Agora, observe com cuidado. Se tudo que você percebe já aconteceu, então suas reações também são atrasadas. E se suas reações são atrasadas, então quem exatamente está no controle? O que você chama de eu pode não ser quem você pensa. A realidade não é uma estrutura fixa, mas uma simulação fluida e altamente responsiva. É um espelho que reflete a soma total de suas suposições mais profundas. O espelho não tem poder para iniciar o reflexo, ele apenas obedece. Se tudo o que você percebe já aconteceu, então suas reações também são atrasadas. Isso levanta a questão: quem está no controle? O que você chama de eu pode ser apenas um padrão condicionado repetindo uma programação. Você não está dentro do mundo. O mundo está dentro de você. Para mudar a projeção permanentemente, você deve parar de manipular a tela e retornar à sala de projeção, sua própria imaginação. Talvez você não esteja assistindo isso. Talvez isso esteja assistindo você, observando como você reage, como você interpreta, como você se apega, porque o você pode ser apenas um padrão. Repetindo. 3. A psicologia do desapego radical. Você percebeu que o mundo físico é uma simulação atrasada e rígida. Mas como você realmente se desapega dele? Como parar de reagir a algo que parece tão real? Para dominar esta arte, você deve adquirir a pérola de grande valor. Isso exige que você venda ou renuncie ao seu direito de ser uma vítima das circunstâncias. Você deve estar disposto a abandonar tudo o que possui atualmente, não seus bens físicos, mas suas crenças humanas, suas desculpas e seus apegos aos fatos físicos. Você não pode adorar a evidência física e, simultaneamente, comandar o reino da imaginação. Se você se apegar a uma única queixa ou a uma desculpa lógica sobre por que seu desejo não pode se manifestar, você não poderá pagar pela pérola. Você não pode servir a dois mestres. Não pode adorar a evidência física tridimensional e, simultaneamente, comandar o reino da quarta dimensão da imaginação. Para derrotar a simulação, você deve treinar seu cérebro para parar de validar os dados físicos.
Quando um evento negativo ocorre, você deve olhá-lo como se estivesse assistindo a um filme de baixa resolução, no qual você não está estrelando. Você observa o eco físico, mas nega a ele qualquer combustível emocional. Você simplesmente diz a si mesmo: isso é energia neutra, é uma projeção passada, não tem poder sobre meu estado de consciência atual. Imprudência descarada, cultive a recusa absoluta em aceitar qualquer fato físico que contradiga seu desejo realizado. Neutralidade emocional. Quando o mundo mostrar escassez ou rejeição, retire sua atenção inteiramente. Energia neutra. Olhe para eventos negativos como um eco passado que não tem poder sobre seu estado atual de consciência. 4. O método de hackeamento da matriz. Esta é uma operação calculada para deslocar sua percepção do mundo 3D para o 4D. A origem real. Antes de qualquer coisa existir, antes da forma, antes da matéria, existe percepção. E essa percepção não está fora, está aqui. Uma parte de você já sabe disso, mesmo que outra parte resista. Indução. E talvez você possa testar isso agora, sem esforço, apenas fechando os olhos por um momento e começando a ignorar o que está ao seu redor. Sons, sensações, pensamentos. Você não precisa lutar contra eles, apenas deixar de dar importância, o vazio. E enquanto isso acontece, algo curioso começa a surgir. Um espaço, silencioso, sem forma, sem história, onde você não é quem você achava que era. Reprogramação, e é aqui que tudo muda, porque neste espaço você pode escolher não um futuro distante, mas um estado que já estaria completo. Talvez uma cena simples, curta, quase insignificante, mas que implica que tudo já aconteceu. Imersão, e conforme você repete essa cena, algo começa a acontecer. Ela deixa de parecer imaginada e começa a parecer lembrada, como se você estivesse acessando algo que já é real, em outro nível, a virada. E então vem o momento onde você para de tentar, porque não é mais necessário. Você sente, e quando você sente, está feito. Passo 1. Privação sensorial. Encontre um lugar silencioso e escuro. Deite-se ou sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Agora desligue sistematicamente cada sentido físico. Ignore a sensação da mobília contra seu corpo. Imagine a fronteira entre sua pele e a cadeira se dissolvendo. Ignore os sons ambientes. Você está se tornando consciência pura e localizada. Passo 2. Implantação e imersão. Não tente visualizar um filme longo. Construa um ato imaginário de apenas 5 segundos que implique que seu desejo já é real. Veja através de seus próprios olhos, nunca se assista de fora. Adicione texturas, sons e cheiros até que a cena pareça uma memória física viva. Ao cortar os cordões sensoriais, você sentirá leveza. Você não é mais uma pessoa, não tem nome nem história. Você está flutuando no vazio escuro e sem forma de sua própria mente, o estado semelhante ao sono. Você está agora no campo quântico de possibilidades infinitas. Adicione dados sensoriais novamente. Sinta a textura da pele da outra pessoa, o calor da mão, o som da voz dela, o cheiro do café no ambiente. Repita até que a cena ganhe os tons vibrantes da realidade e seu subconsciente não consiga distingui-la de uma memória física. Passo 3. A explosão e o sabá. Repita a cena até sentir uma liberação emocional profunda, um suspiro de alívio por saber que está feito. A fome pelo desejo desaparece. Agora entre no sabá, um estado de repouso absoluto onde você não procura sinais, pois buscar sinais é confessar que ainda duvida. 5. A ponte de incidentes e o teste final. O que acontece quando você abre os olhos e volta para o holograma denso? É aqui que a maioria falha. Você deve dominar a ponte de incidentes. Quando você reescreve seu código subconsciente,
o universo reorganiza a matriz física. Essa mudança pode ser violenta para a antiga realidade. A ponte de incidentes é a sequência de eventos que liga seu estado atual ao futuro assumido, e ela raramente é uma linha reta e pacífica. Se você assumiu riqueza, pode perder seu emprego atual no dia seguinte. Se assumiu saúde, um sintoma pode surgir bruscamente. Não tente consertar o caos. Veja isso como a demolição necessária de uma estrutura velha para construir uma nova mansão. Mantenha sua imprudência descarada. Sustente o estado através de uma dieta mental rigorosa. Policie cada conversa interna. Se o mundo físico gritar com você, não faça nada. Não lute, não negocie. Simplesmente retire sua atenção e volte para a fortaleza de sua imaginação. Sem a sua atenção vital, a velha realidade morre de fome. O mundo pode parecer o mesmo, ou até pior, mas isso não é erro, é o próprio ajuste sendo feito através da sua observação. E talvez esse seja o ponto mais difícil: não reagir, não corrigir, não duvidar. Porque se tudo isso for verdade, então o mundo nunca foi a causa, apenas o reflexo, e você nunca foi o personagem. Você é aquilo que observa, escolhe e projeta. E se você consegue distinguir o observador do objeto observado, o lugar aonde você está e o espaço entre o lugar que você quer chegar, então você finalmente começou a dar os primeiros passos para reconstruir a sua realidade. Dieta mental. Monitore cada conversa interna. Se o mundo físico gritar, não lute nem negocie. Simplesmente retire sua atenção vital e a velha realidade morrerá de fome. O único poder operante. Não existe ficção. O que você imagina com sentimento sustentado acaba se solidificando em fato físico. Você não é o personagem ou a história. Você é o projetor. O desafio é caminhar pelo mundo por 7 dias, recusando-se a validar qualquer evidência que contradiga sua verdade interna. O mundo externo nunca é uma causa, é estritamente um efeito moribundo e atrasado. Você é o único poder operante em seu universo. Assista enquanto o mundo denso se curva para se acomodar ao seu estado interno. Tudo sempre foi você. Eu desafio você a se comprometer com este desapego radical por exatamente 7 dias consecutivos. Por uma semana, recuse-se agressivamente a aceitar qualquer evidência física que contradiga seu desejo realizado. Caminhe pelo mundo como um observador poderoso e desapegado. Assista enquanto o mundo físico denso se curva e se quebra para se acomodar ao seu estado interno dominante. Você não é mais uma vítima de um eco morto e atrasado. Se isso fez sentido, você já começou a sair do padrão. Se não fez, talvez ainda esteja afundado demais dentro dele. O fim da projeção. Essa é a transição de fase definitiva. Até agora, o foco era trocar o filme da sua vida, mudar a escassez pela abundância, a dor pelo prazer. Mas o segredo que reside no âmago do transcenda o holograma é que, enquanto houver um filme rodando, você ainda é um prisioneiro da narrativa. Hoje, exploramos o que acontece quando você para de tentar consertar a projeção e decide, finalmente, desligar o projetor, a ilusão da causa e efeito. A maioria das pessoas passa a vida tentando alterar o reflexo no espelho. Se não gostam da imagem, tentam limpar o vidro. O mundo 3D. Neville Goddard nos ensinou que isso é inútil. O espelho apenas obedece. No entanto, o nível avançado exige que você perceba que o próprio ato de querer mudar o reflexo reafirma que você ainda acredita ser o personagem no espelho. Desligar o projetor significa retirar a importância tanto do reflexo quanto do projetor. O colapso da quarta dimensão. A quarta dimensão, a imaginação, é onde o roteiro é escrito. É uma ferramenta de poder, sim, mas ainda é uma ferramenta. O risco da imaginação. Se você usa a imaginação para conseguir algo,
você ainda está operando sob a lógica da separação. Eu aqui, meu desejo lá. A grande ruptura. Desligar o projetor é o estado de vacuidade. É o momento em que você percebe que não precisa mais de cenas, texturas ou sons para validar sua existência. Você volta para o estado de eu sou puro, antes de ser eu sou rico ou eu sou amado. O fim da ruminação. A máquina para como vimos nos conceitos de desconstrução da mente, o pensamento é o combustível da projeção. A mente é uma máquina de ruminação que tenta resolver problemas que ela mesma criou. Quando você desliga o projetor, você para de alimentar a máquina com a gasolina da atenção. A dor pode surgir, mas agora ela é uma dor sem dono. Não há mais um personagem para carregar essa história. O estado de sabá absoluto. O sabá não é apenas o descanso após a visualização. É o reconhecimento de que nada precisa ser feito. O que foi visto não precisa ser mantido. Se você sente que precisa manter um estado mental com esforço, o projetor ainda está ligado e superaquecido. O verdadeiro mestre do holograma é aquele que consegue encarar o vazio e não sentir necessidade de preenchê-lo com uma nova história. Como operar no mundo com o projetor desligado? Muitos temem que, ao desligar o projetor, a vida pare. Mas é o contrário. Ação sem esforço. Você se move pelo mundo 3D, mas não é mais movido por ele, o observador silencioso. Você se torna a presença que testemunha o filme, mas sabe que a luz branca por trás da imagem é a única coisa real. Imunidade ao eco. Se o eco, passado, gritar, ele não encontra ressonância em você. Não há ninguém em casa para atender o telefone da antiga realidade. O próximo passo, estamos saindo da fase de manifestação para a fase de libertação. Não se trata mais de ter o que você quer, mas de descobrir que o você que quer algo é a última ilusão a ser transcendida. Você está pronto para o silêncio que resta quando a história termina. O projetor foi desligado. O silêncio é a única verdade. Abres os olhos, mas o que vês já passou. Reflexo atrasado de quem a mente inventou. Energia morta, um rico na parede. Beber de um deserto para saciar a sede. Ignora o espelho, ele apenas obedece. A imagem que vês em ti não permanece. Retira a atenção, deixa a sombra morrer. Não há mais personagem para te fazer sofrer. Desliga o projetor. No palco colapsou. No vazio eu sou, a escolha terminou. Sou a luz branca atrás da imagem, livre do tempo, livre da margem. A quarta dimensão era a última prisão. Arquiteto de cenas, escravo da intenção. Mas quem imagina quando o pensamento para? A máquina de iluminação finalmente se cala.
estado de Sabá, repouso absoluto. Não procure sinais no mundo corrupto. Se o eco gritar não encontra ressonância, a consciência por ele minou a distância. Não há ninguém em casa para atender o passado. Vou desligar. A mente transcende o holograma. O universo se revela como um fractal infinito de luz e cor.